Bom, povo, hoje eu vou estar um pouco mais contido, até porque minha garganta tá um pouco inflamada, dor de cabeça. Foi uma semana longa. Vocês já estão sendo gravados, só para avisar vocês. E nesse clima sereno, vamos ver, né? Às vezes eu me empolgo, né? Mas nesse clima sereno de início, né? Nós iremos aqui falar sobre o protestantismo. Mas não só o protestantismo, mas eu acho, como eu estou usando como base o livro. Calma aí. Já compraram, gente? Falsas doutrinas. Falsas Doutrinas do professor Felipe Aquino. Eu deixei o texto, tem um texto de base no WhatsApp, mas acho que eu nem vou usar ele, tá? Nem irei usar. Mas esse texto aqui, esse livro Falsas Doutrinas, ele é uma leitura indispensável. Porque na aula passada eu falei das falsas doutrinas não cristãs. Na aula de hoje, nós iremos falar das falsas doutrinas que usam o nome de Jesus, certo? As falsas doutrinas que é, usam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, algumas com uma intenção boa, outras com intenções charlatãs. E antes de falar do protestantismo em si, a gente precisa lembrar que Cristo ele vai nos dizer que a igreja tem que ser um, certo? Paulo ele vai dizer aquilo que a gente falou sobre a igreja. A igreja na aula que a gente falou da igreja. A igreja, a cabeça da igreja é Cristo e nós somos o corpo de Cristo, certo? E não tem como não falar, não começar essa aula sem falar do tema da unidade. Unidade já está no nome da igreja, certo? Nós somos a igreja católica. Católica quer dizer universal, significa que é a igreja que vale em todos os lugares do tempo e do espaço. Só existe esta igreja, a igreja católica. E estar em unidade é estar com a igreja católica. Ponto. Isso não significa que a gente não tenha que respeitar pessoas que tenham crenças diferentes da nossa, pessoas que não professam catolicismo como nós respeitamos, nós que nem a aula passada nós respeitamos, nós convivemos, mas nós não concordamos com a doutrina deles. Porque se a gente cair no relativismo de dizer que todas as religiões têm a verdade, a gente está negando a nossa própria. Se a gente cair no relativismo de dizer, por exemplo, que existe os orixás da Umbanda e do Candomblé. Então eu estou negando a teologia cristã, porque não tem como os dois existirem. Vocês estão entendendo? Não tem como eu dizer que existe. Se eu falar, eu acredito na reencarnação, e tem tanto católico bobinho que assiste novelinha da Globo que fala, na outra vida eu serei uma pessoa muito melhor, porque dessa não deu. Ai, na vida passada eu era uma pessoa que sofreu, por isso que eu sofro. Gente, se você acredita na reencarnação, obviamente você não acredita na ressurreição. Porque se nós reencarnamos, então nós não ressuscitamos. E se formos ressuscitar, vamos ressuscitar em qual corpo? Porque segundo a doutrina da reencarnação, a gente tem uma alma que reencarna em vários corpos. No dia da ressurreição final, quando Cristo voltar, qual corpo que eu vou ressuscitar? De qual vida? Você está vendo que não tem sentido uma coisa e outra? Portanto, ser católico é aceitar a fé católica como única, certo? Não tendo como ter compactuação com outras seitas e religiões. E mais, se alguém não católico te chama para ir num culto ou numa cerimônia religiosa não católica, toma muito cuidado, que na maioria das vezes é cilada. Melhor, o conselho que eu dou é não vá.
Não vai em cultos evangélicos. Não vai em terreiros. Por quê? Porque ali é só ocasião de contaminação e de você ficar confuso. Porque você vai entrar no lugar que a lógica daquelas pessoas é diferente da sua. E você vai se sentir. Você vai se sentir contrariado. E às vezes, por respeito humano, você vai bater um tambor só para não ficar isolado. Por respeito humano, você vai dar uma giradinha. Por respeito humano, você vai começar a imitar. Isso não é nem religioso, isso é comportamento mimético social. Meio que a gente imita o meio que a gente está inserido, que a gente está, né? E quando isso acontece, você já traiu o nosso Senhor. Alguma coisa a acrescentar, mãe? Quando a gente era mais novo, assim, sempre vinha os irmãos da Testemunha de Jeová, evangélico, e eles convidavam a gente para ir na igreja. E minha mãe, iludida, ela ia às vezes, porque a minha irmã tinha uma bronquite que não sarava nunca. E a gente ia numa determinada igreja, que eu não vou falar aqui, porque está indo para a internet, mas essa igreja falava assim: nós vamos curar a sua filha desse bronquite, né? E dá o dízimo. E minha mãe ia e levava a gente. Só que enquanto minha mãe assistia o culto, eu e meus irmãos ia brincar, né? Lá, do lado do pátio, lá de fora. Aí a gente viu o, o, o homem que supostamente teria recebido um milagre, a gente via ele andando. Depois ele sentava na cadeira de roda, cobria a perna com cobertor e entrava lá dentro para dar testemunho que ele estava sendo curado, né? Então, a gente estava indo numa falsa igreja e nós falamos isso para minha mãe, aí minha mãe ficou muito raivosa com eles, né? E saiu de lá. E aí a gente fala, mãe, aquele homem que recebeu o milagre, já 2 vezes a gente viu ele andando, depois ele levanta e sai falando que recebeu. Então, aí, certamente, claro, minha irmã não foi curada, né? Até hoje ela tem bronquite. Muito bem colocado. E agora nós vamos. Eu vou fazer aqui uma viagem no tempo, porque Cristo fundou a Igreja Católica. E a Igreja Católica Apostólica e a maior das igrejas católicas e apostólicas é a Igreja Romana, porque foi ali onde Pedro morreu. Mas a gente sabe que a Igreja Católica, ela não tem só a vertente romana, a gente tem igrejas orientais, que são católicas, ok? Que tem um rito diferente, tem uma forma litúrgica diferente, tradições diferentes, mas são católicas. Aceitam o Papa, tem os 7 sacramentos, tem a mesma doutrina que a nossa. Vocês estão me entendendo? Só que é, quando Cristo fundou a igreja e São Pedro e os outros apóstolos foram espalhando a igreja, foram criados aquilo que nós chamamos de a pentarquia. A pentarquia são as 5 principais sedes da igreja do mundo antigo. Ou seja, a primeira era Roma, cidade de Roma, por conta daquilo que a gente já aprendeu, a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, onde Pedro e Paulo foram martirizados. A segunda sede, Constantinopla, que foi a capital do Império Romano do Oriente, fundado pelo imperador Constantino. E por que Constantinopla é a segunda sede? Porque na época o imperador romano se converte e por se converter e trazer a capital do Império Romano para Constantinopla, mudando a sede da capital, ali criou-se uma igreja muito forte, certo? E, portanto, uma igreja que vai ficar em segundo lugar nessa peitarquia. Em terceiro lugar, a igreja de Jerusalém, do apóstolo São Tiago, que foi o bispo de Jerusalém, e os cristãos de Jerusalém são os cristãos do apóstolo São Tiago.
Depois, Alexandria, no Egito, que foi a igreja, se não me engano, de São Marcos, e o evangelista, e Antioquia. Antioquia, que foi o primeiro bispado de São Pedro. São Pedro, antes de ser bispo de Roma, foi bispo de Antioquia. Então, essas 5 grandes igrejas, 5 grandes catedrais, elas comandavam a igreja antigamente, com Roma sendo a principal, como é até hoje. E sempre a gente que tinha-se problemas em relação a heresias, como a gente aprendeu nas aulas sobre as heresias, quem não assistiu às aulas sobre as heresias tem que assistir. Inclusive, minha mãe deve estar fazendo controle aí de quem faltou, se viu, não viu. Uhum. A ordem é, se não viu todas as aulas até o crisma, a gente vai reter, hein? Não vamos deixar crismar sem com aula. Então vamos botando as aulas que perdeu. Tá tudo gravado, não tem problema, né? Olha só, as aulas sobre as heresias vão dizer assim. Quando você tinha uma heresia, convocava-se um concílio. Nisto, os bispos iam até este concílio para debater a heresia e dizer se é uma heresia ou não. E às vezes, para combater a heresia, proclamava-se um dogma. A gente já aprendeu sobre isso. Agora, no século V, nós teremos as primeiras heresias que vão gerar o cisma na igreja. O cisma da heresia nestoriana e o cisma da heresia monofisista. Nestório, ele era, olha só, Nestório ele era patriarca de Constantinopla. Qual é o lugar de Constantinopla na Pentarquia? O segundo. Ou seja, é como se um cardeal, sei lá, de uma igreja importante, é como se o cardeal Dom Odilo hoje falasse besteira, né? Falasse uma heresia e pregasse essa heresia. Qual que era a heresia de Nestório? Ele acreditava que Jesus era duas pessoas. Ele acreditava que Jesus era uma pessoa divina e uma outra pessoa humana. E quem morreu na cruz foi a pessoa humana de Jesus, não a pessoa divina. Ou seja, Cristo ele é Deus e homem, só que o ser Cristo é uma pessoa e o ser homem é uma outra pessoa. Tá dando para entender? E qual é a fé católica? Que Cristo é uma pessoa só. E essa pessoa é divina e humana. 100% Deus, 100% homem, certo? Nestório dizia que era duas pessoas. Uma pessoa divina e uma pessoa humana. E aqui um pequeno grupo se separa da igreja. É o primeiro cisma da igreja. Século V. No ano de 428, uma parte da Igreja Católica se fragmenta, ferindo a unidade da Igreja. E os nestorianos hoje eles ainda existem, tá? São os cristãos, eles vivem no Oriente, certo? E eles acreditam que Cristo ele é duas pessoas, uma humana e uma divina. Agora tem a outra heresia que diz o seguinte, que Cristo é uma pessoa somente divina. Monofisista. Mono vem do grego mono, quer dizer um, uma única, uma única natureza. Monofisista, que Cristo ele é apenas uma natureza divina e que sua humanidade foi absorvida pela natureza divina. Ou seja, Cristo ele só é Deus. Ele não é, ele tem uma humanidade que se perdeu na divindade. Ou seja, ele só é Deus. E a gente sabe que Cristo ele não é só Deus, ele também é homem, né? E qual que são o perigo dessas heresias? Uma heresia diz que Cristo, ele, sendo só Deus, ele não foi homem. Então ele não assumiu a nossa humanidade. E se não assumiu nossa humanidade, como que ele redimiu nossa humanidade na cruz? A outra heresia, se Cristo é Deus e homem, o que morreu na cruz foi a parte humana de Jesus, então o sacrifício de um homem vale por toda a humanidade? É claro que não. Agora, se Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem,
o sangue de Cristo humano que desce da cruz é um sangue divino, que tem valor para salvar a humanidade. Portanto, no ano de 451, os monofisistas se separam da igreja e ainda existem até hoje. Certo? No ano de Vou pegar aqui a data correta. No ano de 1054, a igreja de Constantinopla vai se separar da igreja de Roma, criando a divisão entre católicos latinos, romanos, ou católicos apostólicos, né, como a gente conhece, e os cristãos ortodoxos. Qual é a diferença nossa? Nós temos a mesma fé, nós temos os mesmos sacramentos, só que temos uma diferença de cultura e muitas brigas teológicas por conta de palavras que não vale a pena eu dizer aqui. São cristãos ortodoxos. Nós podemos ir numa missa ortodoxa, que eles chamam de divina liturgia? Não podemos. Exceto, tipo assim, vamos dizer que você está na Rússia, que é um país cristão ortodoxo, e você não tem uma igreja católica. Então você pode ir numa missa ortodoxa e receber a comunhão. É o corpo de Cristo, está validamente consagrado. Os bispos têm sucessão apostólica. Vocês estão entendendo? Só que tem um cisma, eles não obedecem ao Papa em Roma. Então, só no caso de última necessidade, só no caso de extrema urgência, de não haver igrejas católicas por perto e só ter aquela opção, então você pode frequentar os sacramentos da igreja ortodoxa. Mas se tiver a mínima possibilidade de você ir em uma igreja católica, você deve ir na igreja católica. Alguma dúvida sobre a divisão no cristianismo? Eu. Então, a Eucaristia deles tem o mesmo valor que a nossa? É o corpo de Cristo. Porque eles não são hereges. A heresia deles é dizer que o Papa não tem primazia sobre todas as igrejas. E eles têm uma discussão sobre se o Espírito Santo procede do Pai ou se procede do Pai e do Filho, que é muito complicado para explicar aqui agora. Mas os católicos usam o filioque, né? Os católicos acreditam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eles acreditam que o Espírito Santo só procede do Pai. E tretas, e também tinha tretas políticas. O imperador bizantino não gostava do Papa, o Papa não gostava do imperador bizantino. Um foi excomungando o outro. E tretas. Algumas igrejas ortodoxas retornaram em comunhão para Roma. São as igrejas sui iuris, né? Então lá na Liberdade você vai ter algumas igrejas de tradição oriental, como por exemplo os grego-melquitas. Aí você pode ir na missa deles tranquilamente, porque eles estão em comunhão com Roma. Os católicos libaneses, né? Os católicos de rito grego, tem os que são ortodoxos, ou seja, eles acreditam, eles não seguem o rito de Roma, e tem os que são em comunhão com Roma. A missa é igual, as palavras são igual, a diferença é que um reza pelo Papa e outro não. Quem reza pelo Papa e quem não reza? Os ortodoxos não rezam pelo Papa. Os orientais católicos rezam pelo Papa porque eles estão em comunhão conosco. Ok? Gente. Então, os orientais rezam pelo Papa. E antes de passar para o protestantismo, no Brasil a gente vai ter pseudos igrejas católicas que podem te enganar. Como a desgraça. A desgraça que engana as pessoas, chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira. Por que isso é ruim, gente? A gente já perdeu as contas de quantas pessoas foram enganadas pela igreja. Eles usam as mesmas vestes que a Igreja Católica.
Os padres lá usam as mesmas vestes, os bispos usam até báculo. Só que eles são uma igreja que está em cisma com a Igreja Católica desde 1944. Um bispo católico chamado Dom Carlos, que eles chamam de São Carlos do Brasil, né? A prepotência, eles canonizaram o cara. Esse bispo, ele queria que os padres casassem, ele queria que não tivesse mais o celibato, ele queria uma igreja aberta, moderna, que ele queria, ou seja, modernizar a igreja, mas numa modernização que não é uma modernização boa, é uma modernização que iria negar a doutrina, que iria negar os dogmas. Então ele se separa da igreja e funda sua própria igreja, chamada de Igreja Católica Apostólica Brasileira. E ele começa a ordenar padres e bispos. Só que quando ele faz isso, quando ele se separa da Igreja Católica e começa a ordenar padres e bispos sem o mandato apostólico, acontece que essas ordenações são inválidas. Então, se você chegar numa Igreja Católica Apostólica Brasileira e se confessar com o padre deles, sua confissão não vai valer, foi só fofoca no confessionário, certo? Se você comungar a Eucaristia deles, você está comendo um belo de um pão, certo? Não é válido a Eucaristia deles. Batismo também. Batismo também não é válido, porque eles não, apesar de eles fazerem a fórmula da Trindade, eles não estão fazendo aquilo que a igreja quer fazer. E do mais, eles se vestem como uma casca de igreja católica. Mas eles são obrigados agora a colocar a placa na frente da igreja, que é uma igreja católica apostólica brasileira. Mas para um brasileiro médio, a igreja católica apostólica brasileira, que legal, porque nós estamos no Brasil, né? Né? Verdade. Aí, uma vez eu entrei numa igreja dessa. Quando eu entrei na igreja, eu senti um clima estranho, assim. Aí eu olhei a placa, assim, Igreja Católica Brasileira, eu quase dei um berro. Ah! Né? Eles têm uma casca de igreja católica. O discurso sempre vai ser um discurso da igreja católica, mas você vai ver que os padres deles são casados. Como que você pega o detalhe? Os padres são casados. Eles nunca vão pregar sobre, sei lá, doutrina, castidade. Eles nunca vão falar de coisas que são para nós importantes, como a moral, os costumes, a doutrina. Não. Eles vão falar de coisas mais genéricas, vão falar de Nossa Senhora, mas bem genérico. Eles vão falar de Jesus, mas bem genérico. Porque eles não querem converter ninguém. Mas ao mesmo tempo, eles não deixam claro que eles são Igreja Católica Apostólica Brasileira e não romana. E ganham um monte de gente, um monte de gente. Principalmente aqueles que não querem fazer cursinho, vai lá fazer os sacramentos e faz inválido, pensando que fez, concluiu o sacramento, mas não teve cursinho, e a pessoa nem entende que ali não é católico apostólico romano. Aí, tipo assim, nossa amigo, você fica fazendo catequese aí, eu tenho uma igreja ali que é só você chegar, você já recebe os sacramentos, sem burocracia. Ah, vai nessa. Você vai cair numa igreja católica da Shopee. E dentro dessa igreja da católica brasileira, já tem divisão dentro dela. Tem a igreja católica apostólica carismática, que o pessoal confunde com RCC. Verdade. É uma desgraça. Igreja Católica Apostólica Carismática. E tem várias igrejas católicas apostólicas, sei lá, chique, de Igreja Católica Apostólica ortodoxa, sei lá o que. Ou seja, dentro desses pseudos católicos, eles vão se dividindo assim, brigando entre eles. Ou seja, sempre que você se separa da Igreja Católica, você vai ter uma divisão dentro da sua divisão. Ô, Felipe, a primeira vez que eu fui na igreja, na missa carismática do Bresser, que era da comunidade Aliança de Misericórdia, como era a primeira vez, e eu estava indo sozinha com a minha irmã, aí nós descemos do lado do metrô, do lado errado. E aí nós
fomos procurar a igreja, né? Onde tinha a missa carismática do Padre Antonello. E aí nós escutamos uma música do Padre Marcelo, um som maravilhoso, um ministério de música super 10. Então, eu falei, é aqui, né? Aí nós fomos, aí quando a gente foi entrando, aí a gente perguntou, aqui é o Padre Antonello? Aí a moça falou, não, não é aqui não. Aí eu falei, como não? Se aqui é a missa carismática, né? E cheio, lotado. Aí eu perguntei para um outro rapaz que estava lá na porta, ele falou: não, essa que você quer é a missa que não tem embaixo da ponte. Aí a gente pegou e saiu, falou: então vou procurar a missa embaixo da ponte. E chegamos lá, era a missa do Bresser, né, que era embaixo do metrô Bresser, sem paredes nem nada, né? Então ali era a verdadeira missa, quer dizer, a casa de Deus não tinha nem parede, mas Era a era igreja verdadeira. brasileira, essa que você entrou? Essa é a igreja brasileira carismática. E só que eu achei estranho, era maravilhoso, mas cadê o Padre Antonello? Olha, foi o Padre Antonello que me livrou dessa. Não estava lá. Aí eu descobri que não era católica apostólica, era brasileira carismática. Então fechando. Alguma dúvida que vocês tenham sobre as igrejas ortodoxas, pseudo-católicas, né? Igrejas que simulam igreja católica ou que são apenas irmãos orientais separados por tretas antigas, por discussões antigas, que os papas vêm se reaproximando com eles, chamando a comunhão. Agora nós iremos falar sobre o luteranismo, certo? A Então, eu estou aqui na página 63 do meu livro Falsas Doutrinas. E o protestantismo ele teve início no século XVI. Vocês entendem o que significa a palavra protestante? Mas se eu falar Sim, evangélico, fica melhor, né? Já sabe quem é o povo que eu tô falando. sim. Sim. Ó, Felipe, é Hum, engraçado porque quando as pessoas vêm falar assim, ah, você é evangélico? Ou você é evangélico? Eu falei, sou evangélico. Aí a pessoa fala, mas você vai na igreja católica? Eu falo assim, mas católico ele é evangélico. Quem vai nas outras, eles são protestantes. É uhum, diferente. exatamente. Muito bem. Evangélico porque nós somos da fé evangélica de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a original, hein? A nossa igreja é original de fábrica, né? Ou seja, a gente não é simulacro. A gente é, a gente é iPhone original, a gente não é Xiaomi, né? A gente tem a marca de Nosso Senhor Jesus Cristo na fundação da nossa igreja. É por isso que a Igreja Católica não acaba. Pode vir o que for, não acaba, porque quem sustenta ela é o Espírito Santo, é Nosso Senhor. E olha só, e como que surgiu essa forma de ser cristão, que é uma forma que protestante, né? Surgiu no século XVI, quando em 31 de 10 de 1517, Lutero lançou o seu protesto contra a doutrina e a disciplina da Igreja Católica, fixando a porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, conforme o costume das disputas acadêmicas, as suas 95 teses em latim a respeito do primado do Papa e de temas conexos. Vamos entender o seguinte: na Alemanha, na Idade Média, vamos dizer que você tem uma tese de filosofia ou de teologia e você quer chamar alguém para debater com você. Você pega essa tese, você prega na porta da igreja. As pessoas vão ler e vão falar, oh! Aí vai vir alguém, vai pregar uma resposta do lado, aí você vai lá e lê a resposta da pessoa. Aí vai pregando, né? Vai fazendo os debates assim. Ou convida para um debate na universidade formalmente, né? O debate ao vivo. Lutero, ele colocou suas 95 teses. Dessas teses, são teses que vão mudar a história do cristianismo para sempre. Na minha opinião, para pior, né? Por quê? Vamos entender o seguinte. Primeiro, quem é Martinho Lutero? Nascido no ano de 1453, Martinho Lutero, ele foi
Peraí, não sei, preciso saber o ano que o Lutero nasceu. Vamos esquecer o ano que o Lutero nasceu. Ele nasceu em 1400 e alguma coisa, certo? 1400 e quase no final dos anos. Eu vou procurar para você. Tá. Lutero, ele nasceu no final do século XV. 1483. Isso. Lutero nasceu em 1483, no finalzinho ali do século XV, início do século XVI. Contexto. O século XV e o século XIV foram séculos dificílimos, né? Foram séculos que a igreja e a cristandade estava desmoronando. Porque durante toda a Idade Média a gente tinha todo o comando da igreja, toda a ordem estabelecida do cristianismo, né? Então a gente vai ter uma aula na semana que vem que a gente vai falar da Inquisição, a gente vai falar da Idade Média, né, da igreja, que é muito importante esse período que não é a Idade das Trevas, como o pessoal fala, Idade Média, Idade das Trevas, dá uma raiva quando o pessoal fala isso, né? Foi uma época que a igreja construiu de fato a nossa civilização, as bases da nossa civilização, só que por motivos naturais e humanos, isso foi se dissolvendo. No século XIV a gente teve uma época, e no século XV também, uma época em que tivemos grandes fomes, né? As pessoas começaram a passar fome por conta que a população aumentou, as técnicas de agricultura não acompanharam esse aumento da população. Aumentou-se o comércio entre Oriente e Ocidente, e do Oriente vem uma doença chamada peste bubônica, ou a peste negra. A peste negra que matou 1/3 da Europa, cerca de, vamos dizer assim, 20 milhões de pessoas que morreram nesse período. E depois um período que se sucederá com infinitas guerras, ou seja, a Europa está destruída em fome, a Europa está destruída em guerra, a Europa está se destruindo em doenças, em pandemias, né? E o que vai acontecer? O clero cristão, muito bom e piedoso, durante a peste negra, os padres bons, os padres piedosos, os que tinham Cristo no coração, eles iam até os doentes, cuidavam dos doentes, davam sacramentos para os doentes, e eles acabavam pegando a peste e morrendo. E os padres que não eram tão bons, eles se escondiam. Então, uma geração de padres bons, santos, morreram na peste negra. E a geração de padres que sobreviveu foram formando os outros padres do futuro. Numa moral laxa, numa é, num egoísmo, numa questão de querer acumular riquezas. Então a gente vai ter um clero que vai se enriquecer. A gente vai ter um clero que vai ter muitas imoralidades. A gente vai ter um clero que vai ter pouca teologia e vai ensinar a doutrina de maneira errada. Nisto também a gente começa a chamar esse período de renascimento e humanismo. A reação da Europa pós-peste negra foi: agora sim, nós estamos livres da peste, então vamos viver a vida, vamos viver sem regras, vamos. Agora o ser humano é o que importa, é o que é chamado de antropocentrismo, o ser humano no centro. Enquanto na Idade Média Deus era o centro de tudo, no Renascimento, no século XV para frente, agora é o ser humano que é o centro de tudo. O que importa agora é fazer tudo o que a gente tem desejo. Então começa uma rebelião contra a igreja, uma rebelião contra Deus, e nisso nasce Martinho Lutero neste contexto. Ele nasce numa Alemanha que é um império. E neste império, esse império é dividido em principados. Guarda essa informação que é importante. Esse império alemão é dividido em principados. O imperador, ele é um símbolo monárquico importante, ele é o rei, ele é o cara, só que quem manda de verdade é os príncipes nos seus principados. O imperador, ele é mais um poder simbólico,
Quem governa mesmo é os senhores da região, né? Os príncipes. Gente, tá tudo bem essa pequena aulinha de história até agora? Tá bom, Qualquer dúvida, tá professor, eu ótimo. tô boiando, eu volto, tá? Uhum. Muito bem. Então, Lutero, ele nasce em uma casa. É importante falar isso sobre Lutero, tá, gente? Porque vocês vão entender os motivos das heresias do Lutero. Ele nasce de uma casa de pais muito austeros. A mãe dele e o pai dele são vítimas de uma catequese errada, que pintam Deus como um cara carrasco. Ou seja, Lutero ele apanhava por respirar, certo? Lutero ele apanhava do pai e da mãe e que incutiram nele um grande medo de condenação eterna e inferno. Então Lutero ele cresceu traumatizado com um medo imenso de ir para o inferno. E essa neura que Lutero desenvolve vai acompanhá-lo para o resto da vida dele. Ele tem medo de ir para o inferno a todos os instantes. Um dia, ele estava caminhando com um amigo numa dessas estradas e começa uma chuva. Ele tinha ali seus 15, 17 anos de idade, 20 anos de idade. O pai dele queria que ele fosse advogado, né? Porque era uma profissão que ganhava bem e tudo mais. E Lutero ele estava lá andando nessa trilha, começou a chover. Diz os relatos que um raio atinge um amigo dele e o amigo dele cai morto do lado dele. E ele, com medo, pensando que era o próximo, ele ajoelha no chão e faz uma promessa a Santa Mônica. Minha Santa Mônica, se eu não morrer nesta chuva, eu me faço monge. Eu vou virar monge. Ou seja, ele prometeu que se ele não morresse, ele ia se tornar padre. E ele não morreu, certo? Ele não morreu. E como ele não morreu, ele já ficou naquela lá. Meu Deus, eu prometi. Se eu não cumprir a promessa, eu vou pro inferno. Então eu tenho que ser padre, senão eu vou pro inferno. Aí ele começa, a mente dele já começa a falar pra ele que ele tem que fazer. Aí ele vai lá, fala pro pai que vai ser monge. O pai fica decepcionado, mas ele entra nos monges agostinianos. A primeira pergunta para você, que eu falo para vocês. Lutero, ele tinha vocação para ser sacerdote? É claro que ele não tinha vocação para ser sacerdote. Lutero, ele fez uma promessa sem jeito, né? Uma promessa que Difícil. difícil e sem jeito. E ele se viu obrigado a cumprir, a descumprir, ele se viu obrigado a cumprir a promessa com medo de ir para o inferno se não cumprisse. Ele não sabia, por exemplo, que era só ele chegar diante do sacerdote e confessar para o sacerdote, ó, fiz uma promessa que eu não posso cumprir. O padre pode te dispensar de uma promessa, sabia? Se você fez uma promessa que você não consegue cumprir, você pode chegar no padre e pedir para ele a dispensa da promessa e o sacerdote ele pode te dispensar de uma promessa. Deus ele não tá aqui para nos escravizar e às vezes a gente faz promessas na empolgação do momento e depois não consegue cumprir. Gente, normal, a gente é humano, certo? Mas Lutero ele vinha também de uma tradição medieval de que um homem tem que cumprir sua palavra a todo custo, né? A tradição dos cavaleiros, né? De que isso não é doutrina da igreja. Isso é sociedade da época. E ele pensava, assim como os homens da sua época, que uma vez que você faz um voto a Deus, você tem que cumprir. Dane-se. Você tem que cumprir. E ele se fez monge. Enquanto estava estudando, ele estudava, foi ordenado padre. Em 1517 foi ordenado padre. Como padre, ele começou a celebrar a missa. Só que é algo que ele se sentia ainda, mesmo celebrando missa, mesmo comungando, mesmo confessando, Lutero ele se sentia, como que eu posso dizer, pecador. E ele não conseguia se sentir perdoado por Deus. Ele
se confessava todos os dias e tinha confissões de Lutero que durava 3 horas. Porque ele contava passo a passo do seu dia e os confessores não sabiam aconselhar ele. E qual que era a neuda do Lutero? Vamos lá. Primeira coisa. Nós sabemos que pecado tem o venial e o mortal. A gente aprendeu isso, não aprendeu? Tem o pecado venial e tem o pecado mortal. Agora, vamos dizer, nós estamos na Sexta-feira Santa. Não pode comer carne e tem que fazer jejum. O seu vizinho está fazendo um churrasco. Seu vizinho, sei lá, é testemunho de Jeová e está fazendo um churrascão. Você sente o cheiro da picanha bem no auge do jejum. Você sente desejo de comer a carne. Mas você não come a carne porque você está seguindo o preceito. Deixa eu perguntar para você. Você pecou por sentir vontade de comer a carne? Pecou? Se pecou, foi venial ou mortal? A questão é, você nem pecou. Tentação não é pecado. Ceder à tentação, dar liberdade à tentação, aí é pecado. Todos nós somos tentados. Só que para Lutero ele não entendia isso. Ele achava que só sentir o cheiro da carne do churrasco e ter desejo por ela, só esse ter desejo ele achava isso um pecado e um pecado mortal. Agora imagina o tormento que era a vida desse cara. Consegue imaginar o tormento que é viver assim? Você, sei lá, nossa, eu senti vontade de faltar à missa. Tô no inferno, meu Deus do céu. Entendeu? Perdão, ele se flagelava, aí ele ia confessava, o padre dava perdão e ele não se sentia. E outra coisa, ele queria se sentir, ele queria sentir-se perdoado. Mas isso nunca ia acontecer porque ele não entendeu nem o que é o pecado. Ele não entendeu nem o que é o pecado. Então Martim Lutero, ele ficava angustiado, ele chorava, ele tinha pesadelos com o capeta, ele já sentiu o cheiro do enxofre do inferno. E, ele buscou refúgio nas Sagradas Escrituras. E nas Sagradas Escrituras, ele vai começar a ler a carta de Paulo aos Romanos. E na carta de Paulo aos Romanos, ele vai ler aquilo que Paulo sempre falou, né, sobre a justificação. Deixa eu pegar aqui o trecho. É, deixa eu pegar aqui o trecho. Eu tinha separado aqui. Quero pegar a passagem correta. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido na Escritura e diz respeito ao filho descendente de Davi, segundo a carne. Aqui é a leitura de Romanos 1, 1 a 7. Segundo a carne. Pelo poder do Espírito Santo, que ressuscitou dos mortos Jesus Cristo, nosso Senhor, é por ele que recebemos a graça, vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé a todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo, a vós todos que morai em Roma, a paz de Deus e santos de vocação, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois,
na leitura de Romanos 1, 16 a 25. Irmãos, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens que, em sua iniquidade, oprimem a verdade. Pois isso que Deus se pôde conhecer manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou suas imperfeições invisíveis, como o poder. Peraí que eu me perdi aqui. Como o seu Como, poder eterno e a sua natureza divina são claramente desconhecidas através de suas obras desde a criação do mundo. Assim eles não têm desculpa, não por ter dado glória à ação de Deus, graças a Deus como se deve, embora tenha desconhecido. Pera aí. Aí vamos continuar. Aí Romanos 3, 21, 30. Depois eu vou explicar porque eu tô lendo esses trechos da carta de Romanos, tá? Irmãos, agora sem depender do regime da lei, a da justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei dos profetas. A justiça de Deus é essa, que Cristo se realiza mediante a fé em Jesus Cristo. Centro, aqui, presta atenção, vou até ler de novo. Que a justiça de Deus é essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação, a realidade da fé. Assim, Deus mostrou a sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos de outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aqueles que vivem a partir da fé em Jesus Cristo. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é Deus só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Pessoal, essa leitura vai dizer da doutrina da justificação pela fé. Para os católicos, nós temos o que nos salva é a fé em Cristo. Temos fé em Cristo, nós vamos ser salvos. Mas como que a nossa fé se manifesta? É apenas em palavras vazias? Eu creio em Jesus Cristo, pronto, estou salvo? Não, eu tenho que fazer boas obras. Como vai dizer a carta de São Tiago, a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras ela é morta. Então, o católico, quando ele vai ler aqui Paulo falando a questão que o justo vive pela fé, que a gente é salvo pela fé de Cristo e que a gente não é salvo somente pelas obras, como Paulo está dizendo, não quer dizer que as obras a gente não precisa fazer as obras, a gente entende isso, porque a gente lê a escritura com a escritura. Se Paulo está dizendo aqui que as obras elas não são necessárias, se é esse o contexto que ele está dizendo, então São Tiago escreveu errado quando diz que a fé sem obras é morta. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E o que é obra? Obra é tudo aquilo que a gente tem que fazer para nos santificar. Se confessar é uma boa obra? Então os católicos não vão lá e se confessam? Isso nos santifica? Ir à missa é uma boa obra? Obra significa que eu tenho fé na Santa Missa.
mas eu também tenho que ir à Santa Missa. Eu tenho fé na confissão. Eu tenho fé que Cristo perdoa os meus pecados, mas eu tenho que ir buscar o perdão de Deus. Ou seja, para nós católicos, a fé é Deus, mas também é nossa voluntariedade. Nós buscamos a Deus, não buscamos? E para buscar a Deus, eu tenho que sair só dos âmbitos das palavras e das emoções e buscar, fazer, e fazer é obras. Então Paulo, ele não está dizendo aqui, quando ele diz, Deus destinou Jesus Cristo por seu próprio ser um instrumento de expiação. Onde que ele fala sobre as obras? Fui excluído por qual lei? Pela das obras? Absolutamente não. Mas sim pela lei da fé. Ou seja, uma pessoa que faz boas obras e não tem fé, não adianta nada. É isso que ele está querendo dizer. Então vamos dizer, quem ele está olhando? Ele está olhando os fariseus, por exemplo. Os fariseus, eles fazem muitas obras, eles fazem jejuns, eles fazem penitências, eles fazem pregação na casa das viúvas, isso são obras, mas eles não têm uma fé verdadeira. É isso que Paulo está querendo dizer. E como é que um católico lê essa passagem? O católico ele vai ler essa passagem como os santos e a igreja lê, dizendo que a fé ela é mais importante que as obras, mas as obras elas são importantes para demonstrar que você tem fé. Então não adianta apenas você ter fé, você precisa demonstrar a sua fé. E o demonstrar a sua fé é obras. Como agora voltando para Lutero, Lutero leu isso e ele interpretou isso como? A Igreja Católica está errada. E como que ele vai chegar a essa conclusão? Porque a Igreja Católica, Cristo, ele vai ler isso aqui e ele vai traduzir o seguinte: eu só preciso da fé e eu não preciso das obras. Eu só Verdade. preciso da fé. Eu não preciso das obras. Então, se eu dizer que Cristo é meu Senhor, como diz aqui na passagem, olha, todos pecaram, então a gente é salvo pela justiça, que é ter fé em Cristo. Então, ele está querendo dizer que Jesus Cristo morreu na cruz e isso já pagou por todos os nossos pecados, então a gente não tem que fazer mais nada, só crer. Felipe, só uma observação. Conheço algumas pessoas que são evangélicas, passaram por muitas dificuldades e foram pedir ajuda na igreja, mas a igreja não ajuda, porque eles falam que a pessoa não tem fé. Então, não tem ajuda. É a pessoa que tem que ter fé e buscar o suprimento dela mesma. Não tem essa da igreja dar alimento para ela, porque na igreja se busca a fé. E, ó, não foi um nem dois que me falou isso, hein? Que eu lido nessa ONG aqui com pessoas que de outras religiões. Diga, Pedrão. No final de semana passado, eu estava no aniversário e aí tinha uma moça lá que a irmã do aniversariante, ela falou assim, eu fui muito julgada na igreja e isso que me fez eu me afastar da igreja. E aí eu falei que eles não estenderam minha mão, porque o marido dela chegou, batia nela, traiu ela, e ela resolveu se separar. E a igreja deu as costas para ela, ela tem muito ressentimento da igreja por conta disso. Então, até os filhos dela deixaram de ir para lá. E aí ela foi acolhida num momento de fragilidade dentro de uma outra doutrina, que foi o espiritismo, sabe? Até falei para ela, assim, cara, eu nunca vivenciei algo assim. Quando eu mais precisei, a igreja estava ao meu lado. E enquanto eu estava fazendo e aí eu estava falando para ela que eu fiz a romaria, e aí falei para ela, enquanto eu estava fazendo a romaria, simplesmente eu era acolhida a todo tempo, com muito amor, muito carinho de diversas pessoas. Mas eu não vivenciei isso. Mas ela foi muito julgada e ela se afastou da igreja específica por conta disso, tá?
Olha só, né? Vamos trocar de sala? Porque falta um minutinho só. Vou colocar o outro link lá, tá bom? Oi, mãe. Você tá gostando do formato da aula de hoje? Tá maravilhosa. Até vou assistir de novo para anotar algumas coisas. É o meu filho. Ai, ai, ai. Meu filho fala, meu filho é médico, meu advogado, você fala, meu filho é catequista. Ele é catequista e professor. Uai, cadê o povo? Esqueceu? É, Então, é isso mesmo, Felipe. As igrejas evangélicas não não dá suporte, não. a gente não pode generalizar também, mas Algumas, né? é baseado nisso. Se a fé sem obra, a gente acredita que a fé sem obras é morta. Lutero, né? Vamos continuar aqui. Então, Lutero, ele acredita que só precisa da fé e nada mais. E assim ele resolve o seu problema de consciência. Porque se eu preciso da fé, então logo eu não preciso mais me confessar com o padre. Se eu tenho fé no perdão de Cristo, eu me confesso diretamente para Cristo, sem ter acesso ao sacerdote, ignorando aquilo que Cristo mandou como mandato para os apóstolos: ide por todo o mundo, aqueles que vós perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles que vós reteres o pecado serão retidos. Cristo, ele deu o ministério do perdão para os sacerdotes. Agora, Júlio Lutero vai dizer que não é necessário mais se confessar. Por quê? Porque... E nem fazer mais penitência, certo? Porque ele vai dizer que Cristo já pagou por tudo na cruz. Já pagou por tudo na cruz. Então, eu não preciso fazer mais nada. Eu só tenho que viver a minha vida com muita fé. E se eu pecar, eu me confesso diretamente para Jesus e tá tudo certo. Aí, Lutero, ele vai dizer uma coisa sobre essa doutrina da justificação de Lutero. Ele vai dizer: peca fortemente, mas crê mais fortemente ainda. Certo? Então, vai ter alguns protestantes que vão viver uma vida de pecado. Não todos, né? Mas tem que vão dizer: estou vivendo uma vida de pecado, mas é só me arrepender em nome de Jesus. Tá amarrado, tá lavado, tá pronto. O batismo, então, por exemplo, para os protestantes, ele não vai ser algo que salva a nossa alma. Para os protestantes, o pecado, ele corrompeu a nossa natureza. Então, não tem como a gente ser santo. Certo? É impossível a gente ser santo. Então, meio que a gente é um pedaço de cocô, mas que Cristo, ele, como uma neve, tapa isso aí, fica bonito. Os católicos não, a gente é um pedaço de cocô, mas a gente tem que pegar esse cocô, colocar na terra, transformar em adubo, crescer, ressignificar. Ou seja, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e nós temos que santificar a nossa carne, a nossa vontade, para que a gente não peque mais. Os protestantes simplesmente desistiram. Eles desistiram. Nós não podemos ser santos, então crê em Jesus Cristo e tá ótimo. Vida que segue. Os E católicos. só em Jesus Cristo, né? Uhum. Os católicos, eles vivem, então, aquilo que é
a doutrina de que sede perfeitos como meu Pai do céu é perfeito. Agora, o pecado, Cristo pagou por todos os nossos pecados na cruz. Então, confessar os nossos pecados é uma manifestação da nossa fé em uma forma de obra. Fazer penitência, sofrer penitências, é uma forma de, como diz São Paulo, de completar na minha carne aquilo que faltou na paixão de Cristo. Tem uma passagem que eu não. Depois minha mãe pega aí, né? Completo em Ó. mim aquilo que completo em minha carne aquilo que faltou na paixão de Cristo. Uhum. Ou seja, Lutero ele pegou esse termo isolado da Bíblia e ele fez disso a sua sugestão de cristianismo. Um cristianismo que nega os sacramentos da igreja e um cristianismo que vai negar a verdade da doutrina católica das obras. E o pessoal vai falar, mas a epístola de São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Ele vai olhar para isso e vai falar, essa é uma epístola de palha. Outra coisa, ou seja, isso aí pode arrancar da Bíblia. E ele queria arrancar esse livro da Bíblia. Outra coisa que Lutero vai pregar nas suas 95 teses. As indulgências, elas são falsas. O que são as indulgências? Como a gente já explicou na aula dos pecados, vocês se lembram das indulgências plenárias e parciais? Vocês querem que eu explique de novo? Vamos, gente. Vocês se lembram das indulgências plenárias ou não? Não, prof. Então vamos lá. Indulgência. Nós, católicos, acreditamos no estágio chamado purgatório. Se lembra? Acreditamos que para entrar no céu você tem que estar 100% purificado dos seus pecados. E para tal, muitos pecados que são perdoados nos tiram a culpa eterna. Nós não vamos para o inferno. Mas as penas dos pecados ainda mancham a nossa alma. Como, por exemplo, se eu matar o Pedro aqui, Deus me livre, mas vamos dizer que eu mato o Pedro. E depois eu me arrependo. Vou até o confessionário e me confesso. O padre me perdoa. Cristo me perdoou? Sim ou não? Sim, mas você vai pagar por esse pecado. É porque eu tô perdoado, eu não vou mais pro inferno. Mas o Pedro ressuscitou depois que o padre me deu a absolvição. Então eu tenho uma pena. Por quê? Porque o Pedro era pai. Aí o filho dele vai ficar desprovido. Eu tenho uma pena porque o Pedro era marido e é a esposa dele. Eu tenho uma pena, tem uma consequência. E se eu morrer com essa consequência pendente, eu não vou pro inferno, porque eu fui perdoado. Mas eu também não vou pro céu, eu vou ficar queimando no purgatório até pagar. Então, o que, que eu posso fazer? Penitência. Eu posso pegar e sustentar a família do Pedro, sustentar a viúva, pagar a escola do filho, fazer uma reparação, que sempre será insuficiente. Vocês estão entendendo? Sempre será insuficiente. Porque por mais que, sei lá, eu dê uma vida de luxo, vai tirar a tristeza do coração do filho que perde a mãe. Então é sempre insuficiente. E pode ser que fazendo isso ainda vá pro purgatório depois também. Menos tempo, mas vá. E como que é a igreja que soluciona esse problema? No século I, muitas pessoas que tinham vários pecados e tinham se convertido pediam a intercessão dos mártires que iriam morrer. E os mártires, na hora do seu tormento e da sua morte, falavam: eu ofereço esse meu tormento pela remissão das penas do Felipe. E a igreja aceitava isso, porque se lembra que a igreja tem as chaves que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, a igreja aceitava o sofrimento dos mártires
e dizia: ó, Felipe, as suas penas você não deve mais nada a Deus, porque a mártire Natália ofereceu por você. Isso é indulgência. E com o Oi. tempo, as indulgências. Oi? A passagem que você falou é Colossenses 1:24. Isso. Vai anotando aí pra gente colocar no grupo depois, pessoal. Todas as passagens que você for anotando, colocar lá no grupo. Vocês estão entendendo, gente? Então, as indulgências são uma obra que você faz em favor de si. Hoje a igreja regulou, é em favor de si. Você pode oferecer uma indulgência para si, para perdão das penas dos seus pecados, ou para um falecido. Por que pelo falecido? Porque olha quantas pessoas morreram devendo a justiça de Deus. Agora a pergunta que eu falo, quem é que não morreu devendo a justiça de Deus? Mas é justo dizer que todos os que morreram devendo a justiça de Deus, por estarem devendo alguma coisa à justiça de Deus, estão no inferno? Isso não é justo. Mas você vai falar que já está no céu? Isso também não é justo. Então, o estado de meio termo chamado purgatório está cheio de almas que precisam de nossas indulgências, orações, para que diminua a pena deles ali. E olha o que diz o evangelho de ontem. O evangelho de ontem é... O evangelho de ontem, anota aí, Lucas 12, 54 a 59. A pessoa fala, onde é que tá o purgatório na Bíblia? Não tá com esse nome, porque o nome purgatório surge na Idade Média, mas a doutrina que existe um lugar intermediário, que é um pré-céu, ou seja, um lugar onde você tem que se purificar antes de ir pro céu, olha o que vai dizer. Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás no caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mais claro que isso? Se nós morrermos devendo a justiça de Deus, se nós não resolvermos os nossos problemas aqui nesta vida, nós iremos pagar por eles na próxima. E não sairemos desse lugar até pagar o último centavo. Jesus Cristo está falando do inferno. O inferno você nunca vai sair. Se está falando até pagar o último centavo, quer dizer que tem um final. Então aqui Cristo está falando do purgatório. De lá você não sairá até pagar o último centavo. Aí você vai lá, faz uma obra. Sei lá, sua avó falecida, seu pai falecido. E a igreja indulgencia essa obra com uma indulgência plenária. E você oferece pelo esse falecido. E ele vai sair do purgatório. Peraí. E Lutero era contra isso. Porque se você faz uma indulgência, e isso é uma obra, e para ele as obras não são necessárias. Só a fé. Então Lutero ele vai negar a doutrina do purgatório, ele vai dizer que não existe purgatório. Ou você tem fé em Cristo, já está salvo, não importa se você pagou ou não pagou pelos seus pecados aqui. Ou você vai para o inferno, porque mesmo você sendo uma pessoa boa que faz boas obras, você não tem fé em Cristo, então você não se salva. Você tá entendendo? Lutero é 8 e 80. E é impossível ser santo. Então no céu tá cheio de gente que matou, não se purificou, não fez nada, mas porque tinha fé em Cristo já tá na glória do céu, junto com Padre Pio e Santa Teresinha. Você tá entendendo a loucura que Lutero pensa? Agora, se você é uma pessoa pecadora que se arrepende no final da vida, você tá perdoado dos seus pecados, mas você vai ir pro purgatório. Porque você não teve tempo de pagar aqui na Terra. Aí vem uma pessoa com muita piedade e te oferece uma indulgência plenária. Você vai pro céu.
Agora, por que que o Lutero vai tretar com as indulgências plenárias, gente? Vamos entender, vamos voltar para o contexto da época. No contexto da época, a igreja em Roma, ela estava construindo a Basílica de São Pedro. E uma das formas de indulgenciar. Eu tô vendo o Pedro congelado a imagem. Você tá ouvindo, Pedro, direitinho? Você tá Acho ouvindo, que Pedro, a caiu. aula? Tô sim, tô sim. Ah, sim. Beleza. Estava se construindo a Basílica de Roma. E o Papa da época, ele colocou como indulgência plenária quem doasse dinheiro para essa basílica, para a construção dessa basílica. E mandou pregadores para pregar as indulgências. Olha, povo de Deus, quem doar dinheiro para a obra da igreja em Roma receberá indulgência plenária. E só que muitos pregavam de maneira distorcida, dizendo que só iam para o céu quem doasse, só recebia o perdão dos pecados quem doasse, e esse ficou conhecido como o escândalo da venda de indulgências, que o pessoal usa tanto para nos atacar. E apesar de ser uma minoria os que pregavam errado, não é uma venda de indulgências, é uma doação do dinheiro para uma obra maior, recebendo então como oferta desse seu sacrifício e dessa sua obra uma indulgência plenária. Só que o que acontecia? Se lembra que eu falei do clero corrupto? Muitas pessoas desviavam esse dinheiro. Nossa, desviavam dinheiro naquela época. Ainda bem que isso não acontece mais hoje, né, gente? Hum. E tinha padre com amante, bispo com amante. Uma coisa horrorosa, escandalosa. Pessoa sem fé. Lutero, ele foi a Roma e ele ficou horrorizado. Ele falou, mano, isso aqui é o antro do diabo. Na época, a gente ia concordar com ele. Porque apesar de ali ser a sede na Igreja Católica Apostólica Romana, Roma era uma guerra de famílias, uma guerra de influência, uma corrupção moral. Só que sabe o que vai acontecer? Lutero vai desistir e vai pregar contra as indulgências. Enquanto naquele mesmo tempo, em Roma, um padre chamado Felipe Neri salva o clero romano da corrupção e hoje ele é conhecido como São Felipe Neri. Então, quando você tem uma crise na igreja, você vai ter duas coisas. A pessoa que vai se revoltar e querer ser melhor que a igreja e vai querer acabar com a igreja. E tem a pessoa que vai tentar reformar a igreja. Que vai tentar, dentro da igreja, ser o exemplo para que a igreja se cure. Nessa época estava surgindo São Felipe Neri, Santa Teresa d'Ávila, que vai ser a reformadora do Carmelo, São João da Cruz e Santo Inácio de Loyola, que vai ser o fundador dos jesuítas, e eles vão reformar a igreja. Eles vão fazer com que o clero se moralize, eles vão acabar com os escândalos. Mas Lutero, ele poderia ser um grande santo também. Ele poderia se santificar, mas ele escolheu o caminho da revolta. E ele disse o seguinte: indulgências, elas não são de Deus. O Lutero vai dizer que as obras, qualquer obra, não adianta você oferecer obras por si mesmo, porque se Cristo morreu por você na cruz, é só você ter fé, então você não precisa de nenhuma obra, é só você ter fé. E se alguém morreu, ou tá no inferno, ou tá no céu, então não adianta você oferecer pelas almas do purgatório. Vamos lá, pode perguntar, mãe, porque daqui a pouco a gente vai continuar a lista da desgraça do Lutero. Vamos lá. Não, é só perguntar aí, São Francisco de Assis, ele também ajudou a reforma? Sim, São Francisco de Assis, ele reformou a igreja, mas no contexto do século XIII. A igreja, ela sempre vai passar por constantes reformas. A igreja tem um ciclo de primavera, estabilidade
e crise. Aí, no momento de crise, vem um reformador que faz uma primavera, que depois tem uma estabilidade, tem uma crise. Hoje a gente está num momento de crise, sabia? A igreja de hoje está em crise. E aí a gente vê pessoas como Frei Gilson, como a irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed, Papa Leão XIV, tantas pessoas boas hoje. Eu acho que a igreja vai entrar num momento de primavera nos próximos anos, certo? Porque nós estamos numa Também. crise, certo? A igreja de Lutero estava em crise. E quem foi os promotores da primavera? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Felipe Neri, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. Mas aí, nas crises, a gente tem os que se separam da igreja. E na época, quem se separa da igreja, quem se separou da igreja na crise foi Martinho Lutero, dizendo que as nossas obras não têm nenhum valor. Que só basta ter a fé fazendo uma exegese tonta do texto de Romanos. Não leu o texto de Romanos conforme a igreja lê. É por isso que a igreja ela vai dizer que as Sagradas Escrituras elas devem ser interpretadas, olha só, pela igreja. Porque Lutero, ele interpretou por si mesmo, mas aí vem a segunda heresia de Lutero. A Bíblia é a única fonte de fé, sujeita ao livre exame. Lutero, ele vai fazer uma coisa. E aqui, como historiador, eu vou pegar a marreta da verdade e vou demolir alguns mitos. Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, e as pessoas vão dizer, ele fez isso realmente. Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele fez isso. Mas as pessoas vão dizer, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Mentira. Existia a Bíblia de Wittenberg, e a Bíblia de Wittenberg, ela tinha 72 livros, como a nossa Bíblia de hoje. E Lutero, ele traduz a Bíblia e ele vai tirar alguns 7 livros do Antigo Testamento, porque sim. Porque ele quis. Aí ele vai justificar que ele vai seguir o sínodo dos judeus lá em que se reuniram, e os judeus eles retiraram esse sínodo, esses 7 livros. Mas num sínodo anterior a esse dos judeus, tinha os 7 livros que ele tirou. E quem é que decide o que é livro da Bíblia ou não? Foi a igreja nos concílios, o concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Constantinopla. Os concílios da igreja decidiu o que é palavra de Deus e o que não é. E Lutero tirou porque sim, obedecendo aos judeus. Obedecendo a um cânone judeu. Uma lista, sendo que nós somos cristãos, nós não somos judeus. Mas não só traduziu a Bíblia, como vai vir outro mito. Quem nunca ouviu isso? Ó, na igreja na Idade Média, a igreja católica escondia a Bíblia das pessoas. Certo? Quem já ouviu falar disso? Aí as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então... Pera aí que eu tenho que me posicionar aqui pra não cair da cadeira. Pera aí. Ó. Falei que eu não ia me empolgar. Minha Nossa Senhora. Se segura. A época que Lutero escreveu a Bíblia e fez a tradução da Bíblia, tinha uma coisa chamada prensa. Criada justamente pelo Wittenberg. Uma prensa. E a prensa, ela pegava livros, colocava lá, tirava um molde e saía o xerox, vamos dizer assim, né? Você ia lá girando. Então, os livros eram feitos de maneira muito mais rápida. Mas antes de existir a prensa, filhão, quem é que fazia a cópia dos livros eram os monges beneditinos e outros monges que viviam em clausura. Sabe quanto tempo demorava para escrever a Bíblia inteira? 7 anos. À mão, na pena. Na pena. Agora vamos dizer, você acha que um camponês ferrado que vive no feudo vai ter dinheiro para comprar uma Bíblia, sendo que nem os nobres tinham a Bíblia inteira? E outra coisa, nem os nobres e nem os servos eles sabiam ler
o analfabetismo era 90% da população, e a classe que sabia ler e escrever era a classe do clero, era a classe dos monges, e de umas pessoas livres que fizeram universidade, ou seja, médicos e advogados. Então, a igreja escondia a Bíblia. Se fosse dar a Bíblia para as pessoas não iam saber ler também. E outra coisa, era caro. Uma Bíblia não era que nem esses livros compactados, né? A Bíblia era feita em tomos. Cada livro um tomo, ou seja, uma biblioteca inteira, uma Bíblia. Feita no papiro, feito nos livros com iluminuras. E ainda fazia-se a cópia dos livros e colocava imagens daquilo que estava escrito nas bordas dos livros. Né? Então tinha o texto aqui e das bordas do livro tinha imagens, ilustrações. E essas imagens e ilustrações eram para aqueles que não sabiam ler, saber o que estava acontecendo ali. As pessoas ouviam a palavra de Deus quando iam para a igreja. E o padre os explicava. Santo Antônio, ai, Santo Antônio, vai me arrumar um marido. Não, Santo Antônio vai te arrumar uma Bíblia, porque ele era o cara, o doutor da igreja. Santo Antônio de Pádua, ele foi doutor da igreja, conhecido como doutor das escrituras. Ele decorou a Bíblia inteira e ele citava elas. E as pessoas medievais iam até ele e ele falava da Bíblia para elas, citando de cor versículos. E ele sabia citar qualquer versículo da Bíblia. Aí as pessoas iam na missa e ouviam Santo Antônio falando da palavra de Deus e os padres da igreja falando da palavra de Deus, e eles sabiam, eles escutavam a Sagrada Escritura. Aí o pessoal vai falar, a igreja escondeu a Bíblia das pessoas da Idade Média. Ah, vá a merda. Ah, desculpa, gente. É, desculpa, gente. Perdi a linha. Vamos lá. Mas para Lutero, a igreja, o papa, são ilegítimos, porque eles apregoam, adivinha só, tudo aquilo que a igreja pregou desde sempre, 1500 anos atrás. Tipo assim, Lutero ele disse, eu tive uma revelação, então quer dizer que 1500 anos de igreja estão errados, eu estou certo, então o papa nada mais é do que o anticristo. Porque quem é a pessoa que está vendo as coisas claras pela primeira vez, ó, adivinha só, sou eu. Mano, que prepotência. Só que vamos lá. E Lutero, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia é a única fonte de fé. Que toda a verdade que existe tem que estar na Bíblia. Aí você vai ver, aí você vai entender porque os evangélicos e os protestantes são assim: me mostra na palavra. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Me mostra na palavra. Eu tô lembrando aqui do Silas Malafaia fazendo isso, mano. Né? Ah, o Pedro mandou uma mensagem aqui, deixa eu abrir. Ah, Pedro, que pena. Mas a melhor parte vai vir agora, que pena. Nossa, a aula tá muito show, que eu tô aprendendo. É que eu preciso mesmo ir. Mas eu assisto o restinho da aula depois, tá? Isso é uma Sônia, eu sei que eu tô te promessa. devendo aí o documento, eu tô procurando, tá bom? Não, não é promessa. É que eu Ah, assisto bom, mesmo. entendeu a promessa de, né? É, Vai com Deus, tá Pedro. Não, bom? Pedro, vai Eu com vou Deus. precisar ir, Depois você vê o mas a aula tá vídeo. aí tranquilo. Tá bom, tchau. Tchau. Uhum. Comprem o livro Falsas Doutrinas Felipe Aquino. É isso. Olha lá. Então, me prova na palavra. Desde quando a gente tem que provar as coisas na Bíblia, pelo amor de Deus? Isso começou com Lutero. Porque para Lutero, olha só, todo mundo tem que ter uma Bíblia, todo mundo tem que aprender a ler, e todo mundo tem que ler a Bíblia, que é uma leitura difícil, e cada um pode fazer o seu livre exame da Bíblia, ou seja, eu posso interpretar a Bíblia eu mesmo. E isso para ele era o brado de que eu, ser humano, né, isso é um pouco do humanismo da época, posso fazer sem depender dos outros. Qual que vai ser o resultado disso? Cada um vai ter um entendimento diferente da Bíblia. E dentro dos seguidores do Lutero, cada um vai criar igrejas diferentes. E Lutero vai falar: ops, fiz besteira. Mas era tarde demais.
E assim, pessoal, a gente como católico, a gente sabe que não é somente a Bíblia. A Bíblia foi definida pela igreja, mas antes da igreja definir os 72 livros de que era a Bíblia e o que não era a Bíblia, a igreja continuou o seu projeto, a sagrada tradição. Aquilo que os apóstolos passaram, não de maneira escrita, mas de maneira oral, ou até de maneira escrita, mas de maneira escrita sem ser Sagrada Escritura, aquilo que as pessoas aprendiam. A Assunção da Virgem Maria, onde está na Bíblia? Não está, mas os apóstolos viram e passaram para os seus seguidores. Onde que está a palavra Trindade da Bíblia? Não tá, não tem palavra Trindade na Bíblia. E olha, os protestantes acreditam na Santíssima Trindade, mas eles não entendem uma coisa. Não está na Bíblia a Trindade. É um entendimento que a tradição da igreja, ao ler a Escritura, identificou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não está na Bíblia, por exemplo, a coroação da Virgem Maria no céu. A não ser que você entenda que surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem vai dizer que aquela mulher é a Virgem Maria? Não é a Sagrada Escritura, mas a tradição da igreja que leu aquilo e identificou a Virgem Maria. E quem é essa tradição? Vamos dar nomes aos bois. É os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, a patrística, os grandes bispos e doutores e os concílios ecumênicos. Mas não, que tá certo é o Lutero. Vocês estão entendendo, gente? A loucura do Lutero? Portanto, a negação também do magistério da igreja, porque a tradição e a Bíblia é interpretada pela igreja, pelos bispos, pelos padres, pelo Papa. E se é um livre exame, então quer dizer que eu sou minha própria igreja, eu sou meu próprio magistério e eu vou ler a Bíblia conforme o que eu penso. Aí o psicopata olha assim, abre a Bíblia e lê assim: se o seu olho te leva a pecar, arranca-o e joga fora. Eu pequei com o olho, pega lá uma colher. Se sua mão te leva a pecar, corta ela. Ia ter um monte de gente sem mão aí. Porque aí a gente tem os fundamentalistas, que são aqueles que vão interpretar a Bíblia ao pé da letra. Aí a gente vai ter o pessoal que não, Cristo não quis dizer isso, né? Aí tem o pessoal que deixa disso. Cristo, sede santos como meu Pai é santo. Não, Cristo não quis dizer que a gente tem que ser santo. Quis dizer, na verdade, que a gente tem que ser bonzinho. E tem a Igreja Católica que vai dizer que, ó, certas passagens da Bíblia é literal. Certas passagens da Bíblia, o sentido é alegórico. Certas passagens da Bíblia, o sentido é espiritual. Como que a gente vai saber isso se a gente tem a Bíblia nas nossas mãos e a gente só tem a nossa leitura e nossa intelectualidade que é limitada? É por isso que eu confio a interpretação legítima das Sagradas Escrituras à igreja, porque eu tenho 30 anos de idade, a igreja tem 2000. Então é melhor ouvir os 2000 anos de tradição. Pegar um livro de Santo Tomás de Aquino, que interpreta os evangelhos, e ler. Uhum. Terceira heresia de Lutero. Eu tô pegando só as principais, né? Que tem um monte. Negação de intermediários entre Deus e o homem. Vão usar a segunda, a questão de seguinte: eu não preciso de padre para me confessar, eu me confesso diretamente para Deus. Eu não preciso pedir intercessão dos santos, porque está escrito na Bíblia que só há um intermediador entre Deus e os homens. Já pega a passagem aí, mãe. Acho que essa aí Oi. tá em Timóteo. Eu acho que essa aí tá em Tessalonicenses, eu acho. Só existe um salvador entre Deus e o homem. Um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Certo? Então ele vai pegar essa passagem e vai dizer: então, não preciso pedir intercessão da Virgem Maria, não preciso pedir intercessão dos santos, eu tenho que pedir intercessão diretamente para Jesus, negando a comunhão dos santos da igreja. E como que a gente vê isso? O livro do Apocalipse vai dizer que no céu há pessoas de branco
intercedendo perante o Senhor para que faça justiça por eles. Isso aí é uma passagem de Apocalipse. Oxe, mas por que elas não... Por que no céu elas estão intercedendo pelas pessoas na terra? Por que as pessoas na terra não intercedem diretamente a Jesus? E por que Paulo ele vai dizer: sede os meus imitadores? Porque quando a gente fala de santos, a gente fala de imitar os santos, porque os santos imitaram a Jesus. E São Paulo vai dizer: sede os meus imitadores. E por que quando você não vê uma pessoa protestante falando, ela fala: pastor, reze por mim? Aí o pastor vai lá, balabacanta, labassoura, labacanta, labapapapapapapá. Mas eu não posso pedir a intercessão de São Francisco de Assis, que foi muito mais santo que esse pastor? Aí muitos evangélicos vão dizer que a gente não tem ninguém no céu. Que tá todo mundo que morreu tá dormindo, esperando a ressurreição de Cristo. E, portanto, pedir a intercessão dos santos é invocar os mortos. E não tem nada a ver com invocação dos mortos. A gente tá pedindo a intercessão de uma pessoa que tá viva. Os santos que estão no céu. E que a gente pode dizer o seguinte: os santos que estão no céu, eles são testemunhas de Cristo. Ô, Felipe, 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se Exatamente. entregou como resgate por todos. Aí eles vão dizer: tá vendo? Vocês ficam pedindo intercessão dos santos? Há um só Deus, um só intermediador. Agora, quem disse que os santos são Deus? Quem disse que os santos são intermediadores? Os santos, eles são ou não são a imitação de Cristo? Sim, Paulo diz ou não diz que nós devemos ser imitadores deles? Sim ou não? Paulo é ou não é santo? sim, Então quer dizer que Paulo está dizendo para eu imitar a ele, não a Jesus Cristo? Quer dizer que é Paulo ser o meu intermediário e não Cristo? É claro que Paulo não ia falar isso, poxa. Paulo ele está dizendo o seguinte: eu, como cristão, sou parte do corpo de Cristo. E foi ele que escreveu a analogia de que Cristo, cabeça e nós somos corpo. Então, se eu sou o corpo de Cristo, Cristo é o único intermediário e os santos eles participam da intermediação de Cristo. Então, quando eu peço uma intercessão para os santos, eu estou pedindo a intercessão dos santos junto a Cristo. Então, Cristo está sendo o meu intermediador diante de Deus com o mérito de um santo. Porque eu posso chegar diante de Jesus Cristo e falar: Senhor, salva a minha alma. Aí Jesus Cristo vai olhar para a minha pobre alma e falar: vixe, tem que se. Tem que confessar mais, tem que comungar mais, né? Tem que, né? Aí agora, Senhor, pelos méritos de. Pegar um aqui bem pesado, hein? Pelos méritos de São Padre Pio, que sofreu no céu, que sofreu na terra, teve as suas chagas. Aí São Padre Pio vai falar: pelos meus méritos, Senhor, que são os seus méritos, né? Eu peço pela vida desse pobre infeliz do Felipe que tá pedindo a salvação da alma dele, que quer ser santo. E o Senhor vai olhar o patrocínio de Padre Pio, que é uma alma que está salva no céu, em favor da minha. Então é como se eu chegasse de um juiz com um advogado bom, ou com vários advogados, várias testemunhas. E se eu peço então para a Virgem Maria? A Virgem Maria é mãe de Cristo. E que filho nega aquilo que a mãe pede? E que filho vai desobedecer a sua mãe? Se Cristo ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, significa então que Cristo, como verdadeiro homem, ele segue as leis dos homens, a lei de Deus perfeitamente. E o quarto mandamento da lei de Deus diz: honrará seu pai e sua mãe.
Quer dizer que Cristo, ele é homem no céu ainda, não é? Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem no céu. Ele está lá de corpo e alma, não está? No céu, a lei de Deus é abolida? Não. Então, no céu, ele honra o quarto mandamento. Então, quando a Virgem Maria pede algo a Jesus Cristo, ele honra a sua mãe e concede. Então, quando você pede intercessão da Virgem Maria, é infalível. Cristo vai atender. Vocês pegaram um macete? Agora Lutero vai falar, pede diretamente para Cristo. Mas Cristo, você pode pedir diretamente para Cristo. Mas eu prefiro pedir junto com... O Nossa Eu, Senhora. eu prefiro chamar reforço. Né? Eu prefiro chamar um reforço. Pessoas que são muito mais santos do que eu e que vão me ajudar a santificar. Os santos, então, eles têm esse papel para Ô, que a Felipe, gente... Oi. a gente pode fazer uma alusão assim, quando você precisa ir, vamos supor, numa delegacia, ou promover ou fazer um atestado, alguma coisa para resolver civilmente, você leva um advogado, né? Esse advogado fala com você e por você, E ele tem diante de méritos, não é? Deus. Ele não é formado em direito? Ele sabe tudo, né? Ele tem méritos, não é? Ele não sabe argumentar? Ele tem Sim. méritos, não é? E que mérito que eu Por tenho? isso que a gente reza no Salve Rainha, advogada nossa, né? Isso. E outra coisa, quando Paulo vai dizer orai um sobre os outros, será que isso acaba quando a gente morre? As Sagradas Escrituras dá testemunho no céu que no céu as pessoas intercedem pelas pessoas que estão na terra. Então não acaba com a morte. Então das duas umas. Ou a Bíblia está se contradizendo toda, ou Lutero só está viajando na maionese, que acho que é o mais provável, e interpretando a Bíblia com a cabeça limitada dele. Certo? Só que aí o estrago foi feito. Lutero teve apoio dos príncipes. Os príncipes queriam tomar terras da igreja, então os príncipes apoiaram Lutero para tomar as terras da igreja. Lutero, então, foi condenado e excomungado pela igreja, só que ele não pôde ser pego pela Inquisição. A Inquisição a gente vai ver na próxima aula, né? Ele não pôde ser pego pela Inquisição. A Inquisição não pôde julgar ele porque ele foi protegido pelos príncipes. E os príncipes foram convocados pelo imperador, que era católico. E os príncipes, diante do imperador, que pediu para que Lutero fosse preso, os príncipes se levantaram e protestaram, surgindo assim a denominação protestante. Lutero rompe com a igreja, abandona o sacerdócio, casa com uma ex-freira, faz uma desgraça. Lutero ele vai para se aliar aos príncipes. Os camponeses vão entrar na onda do Lutero e vão querer que os príncipes sejam depostos. Lutero vai apoiar os príncipes e vai fazer uma grande apologia ao massacre dos poloneses, que os príncipes vão massacrar os poloneses. Lutero vai se envolver em vários pecados, mas na mente dele, tenho fé, Deus me perdoa. Tenho fé, Deus me perdoa. Lutero ele vai morrer atormentado por escrúpulos. E muitos vão dizer que ele vai morrer arrependido, outros vão dizer que ele vai enlouquecer. A questão é que Lutero morre de uma maneira horrível, em dores insuportáveis. É assim que morre um dos maiores heresiarcas. E a doutrina de Lutero se espalhou por vários lugares, mas como é o livre exame, João Calvino, em Genebra, ele vai pegar a Bíblia e vai ler, vai interpretar o que quer, vai criar a doutrina da predestinação, dizendo que Deus... Olha o que ele vai dizer, que Deus... João Calvino. Deus, ele... a gente não tem liberdade, ou seja, nós já nascemos predestinados ao céu ou predestinados ao inferno. E como que a gente sabe que a gente é predestinado ao céu? A nossa vida a gente prospera. Então, o sinal da graça de Deus que nós somos predestinados ao céu é que tudo que a gente toca prospera. Teoria da prosperidade. Então, por que tantos evangélicos querem ser ricos a todo custo? Porque muitos deles são de linha calvinista. E, portanto, ser rico, ser bem-sucedido é a mesma coisa de você ser uma pessoa abençoada e predestinada ao céu.
Então, vai surgindo várias coisas. Vai surgir os anabatistas que acreditam que não precisam de batismo. Os luteranos, eles conservam ainda a estrutura de católicos, eles têm imagens de santos. Aí vai ter os calvinistas que vão jogar para fora o altar, vão tirar a Eucaristia, vão colocar só aquele altar e com o tempo vai ser o pastor de terno e gravata gritando com a Bíblia na mão e depois uma vez por mês tomando suquinho de uva e comendo pãozinho, vão negar o valor da Eucaristia, vão dizer que Cristo não está presente na Eucaristia, que é apenas um símbolo, vão dizer, Lutero vai dizer que Cristo está presente na Eucaristia somente na hora do culto e depois ele sai, ou seja, é uma Eucaristia parcial. Lutero, ele ainda acreditava na Virgem Maria, ele defendia os dogmas marianos, mas com o tempo, Calvino e os protestantes foram negando isso. E assim, Henrique VIII na Inglaterra, ele queria casar de novo. O Papa não deixou, então ele largou tudo e fundou a sua própria igreja, os anglicanos, né? E aí, gente, vai abrir a porteira. A porteira da desgraça foi aberta. E hoje você pode ver que as igrejas evangélicas estão na mesma. Elas fundam igrejas. Ah, eu não concordo com o pastor. Saio e funda a minha igreja. Aí na minha igreja, eu não concordo com o pastor. Vai funda outra igreja. Ah, eu não concordo com o pastor. É a igreja dos transexual, é a igreja de parede preta, de parede branca, é a igreja do skatista, é a igreja do maconheiro, é a igreja da bola de neve, é a igreja da bola de fogo, é a igreja de tudo, entendeu? Verdade. E nisso, existem mais de 30 mil denominações protestantes diferentes, fora as pequenas seitas. Tem uma assim que chama Jesus Cristo deu um pau no diabo. Essa é boa. A do sapatinho de fogo. Eu já vi a igreja primitiva Neandertais de Cristo. Como é que é o nome? Neandertais de Cristo. Oxi. E assim, gente, eu posso aqui falar e falar e falar e falar e aí ficar a tarde toda aqui. Aí tem os adventistas que são judaizantes, que eles gostam de fazer guardar o sábado, não o domingo. Tem os testemunhos de Jeová que acredita que Jesus Cristo não é Deus e que somente 120 mil pessoas vão para o céu e o restante vão viver no reino utópico aqui na Terra, um paraíso aqui na Terra. Aí tem tem os Mormons. Gente, comprem, por favor, pelo amor de Deus. Gastem de. Não compra uma pizza e compre isso aqui. Dá até pra você. Uma pizza você paga 2 livros desse, pelo amor de Deus. Amém. Tem Deus nas seja Paulinas? Hã? Tem nas Paulinas? Tem na internet. Loyola. Né? Loyola não, Loyola. é Cleófas. E eu vou encerrar aqui. Cleófas é canção nova. Isso. Eu vou encerrar aqui a gravação. Gente da internet, um abraço, um beijo.